Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais um encontro, agradecendo sempre a vós, Pai, pela vida, por sua misericórdia, agradecendo a Mestre Jesus, estando sempre conosco, e agradecendo por podermos estar juntos pela graça da vida. E assim, nesta noite, aprendendo com o Evangelho, Joana de Ângeles, vamos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito boa noite, vamos aqui já aproveitando, dando boa noite para Marina Lima, Judélia Lima, Carlos Eduardo Aragão, Roberto Bessner, Denise Holland, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então, claro, como sempre, é uma alegria muito grande por todos nós podermos estar aqui reunidos nesse instante, mais uma vez, claro, com a graça de Deus, e vamos, como sempre, agradecendo a todos, Então, uma alegria, podemos nesta quarta-feira estarmos aqui. Vamos agradecendo já boa noite, então, da Santa Oliveira Vita, Denise Roll, do Roberto Messi, do Carlos Eduardo Aragão, e, sim, quarta-feira, esperando que seja tudo bem com vocês, eu e Célia aqui mais uma vez. E nesta quarta, vamos com o Evangelho, continuando então, lá no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e hoje o tema é no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. Para sempre tomarmos cuidado, especialmente também, claro, nas reuniões mediúnicas, como é aqui o objeto, então, daquilo que nos fala hoje o Evangelho. Muito bem. Vamos então, meus caros amigos, vamos ver o que o Evangelho nos fala. Continuando então, não acrediteis em todos os espíritos. Vamos ver aqui só mais um minutinho. Aqui, olha aí. Não acrediteis em todos os espíritos. É retirado então o texto evangélico de São João, a sua primeira epístola, que diz o seguinte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. É o que nos diz então São João. E o Evangelho nos fala o seguinte: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário dar-lhes um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e com o mundo espiritual, e que com suas primogênitas da ciência não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos,
ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. E o Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem. Recomendar ideias, frequentemente, as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, nos últimos tempos, sobretudo, deram-se como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Cristo, e mesmo por Deus é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá o meio de prová-los, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. É o que nos fala aqui, para todos nós, o Evangelho de hoje. Pois é, meus amigos, estamos então falando, neste capítulo, falando com vocês, trazendo para vocês. Eu trouxe para mim um pouquinho d'água, mas trazendo para todos nós esse capítulo que fala dos chamados falsos profetas e que, como nós sabemos, infelizmente, e é de uma maneira bem clara para todos nós, eles estão aí. Inundam, vamos assim dizer, em determinados casos, não há essa questão da generalização, mas sim, estão por todo lado. E mais especificamente nesse momento em que a mídia assume seu papel de levar todas as informações pelos mais diferentes canais, enfim, redes sociais, etc., etc., mais recursos, vamos dizer, de chegar a todos eles têm. E de ali trazer a sua palavra, que nem sempre são as palavras corretas, adequadas, ou que fazem com que possamos nos sentir melhor pela qualidade daquilo que dizem, pela profundidade daquilo que falam, pela realidade daquilo que falam, e nem sempre seguindo as palavras que Jesus nos deixou. Nem sempre. E nós muito bem sabemos disso, porque nós estamos cientes. Nós acompanhamos as questões nas redes sociais, as discussões, etc., etc. E temos muitos exemplos de religiosos, como podemos assim dizer, mas que se preocupam mais com o material do que com o moral, do que com o espiritual. E temos aí, infelizmente, alguns que exageram no seu tom verborrágico, vamos dizer, falando tantas bobagens, falando muitas vezes palavrões na defesa dos seus, entre aspas, princípios, que transcendem a questão espiritual para se tornar ali absolutamente material. Então, é uma utilização pura e simples da religiosidade para o seu próprio benefício. A gente sabe, há tantos e tantos casos por aí.
Mas o que o Evangelho realmente nos traz? Nos traz isso. Verificar se aquilo que é dito está de acordo com aquilo que Jesus ali pregou. Né? Jesus, nas suas sábias palavras, simplesmente disse: ama o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que levamos o nosso próximo a prejuízo, nós não estamos amando coisa nenhuma, muito menos aplicando em nós esse mandamento. Porque assim, quando prejudicamos, assim, quando ficamos exigindo coisas que às vezes não podem nem dar, mas o dão, estamos ali prejudicando. Estão fazendo exatamente o oposto daquilo que Cristo nos pediu. Então, nestas situações todas, e nós bem sabemos disso, é preciso, aliás, que tenhamos muito critério, é preciso que pensemos, é preciso que analisemos. Por isso, conhecer, né, aquilo que Jesus nos falou, seja pelos 4 evangelistas, seja lá por São Lucas, Mateus, enfim, qualquer um deles, né, porque os evangelhos são muito semelhantes, são extremamente semelhantes às suas palavras, com algumas mudanças, nada além disso. Mas a palavra em si é sempre, e sempre foi, e sempre vai ser palavra amorosa, a palavra de auxílio, a palavra de serviço, a palavra de um esclarecimento, de uma ajuda, e não jamais se beneficiar em função de levar até a prejuízo aqueles que ali estão crédulos no que se diz. Então é preciso realmente, como o Evangelho deixa bem claro isso, para nós, aqui no mundo físico que nós estamos. Mas para os que seguem a doutrina, né, espírita, participam de trabalhos mediúnicos, que é uma atividade bem mais específica, né, para os trabalhadores das casas espíritas, e fala sobre tomar cuidado com os espíritos em suas manifestações, naquilo que também eles falam. E muitas vezes se arvoram como as personalidades do próprio meio espírito, da questão religiosa, fazendo-se passar por aquelas sumidades e ali dando suas palavras, etc. E é preciso, com isso, ter muito cuidado. Exatamente, verificando pelo seu conhecimento, daí o estudo ser fundamental, se aquilo que ali é colocado está mesmo de acordo com o que a doutrina fala, com aquilo que Jesus fala. Sempre um pé atrás e um pouco de critério, né? E em muitos casos também de humildade é necessário, extremamente necessário, para que se possa efetivamente trazer a real palavra no seu sentido de que nosso Mestre nos trouxe e passou por todo aquele flagelo que nós bem sabemos o que aconteceu. Então tenhamos o devido cuidado na análise daquilo que nos fala. E a gente sempre fala, não é só analisar as questões espirituais, a palavra, mas analisar em tudo no nosso dia a dia. Ter sim, usar a lógica, usar a razão, ter critérios bem definidos para conseguir, dentro dessa imensidão de informações, distinguir aquilo que é correto daquilo que é sugestionado, para que determinadas situações poucos sejam beneficiados, em detrimento de uma maioria que tantas e tantas vezes passa por muita necessidade, e nós sabemos bem disso. Mas é o Evangelho, né? Cumprindo também a sua função de nos orientar e nos esclarecer para as nossas situações nossas do dia a dia, que precisamos sim sempre ter muito cuidado. Pois é, queridos amigos, olha aqui, que maravilha. Vamos então cumprimentando também a Bárbara Santana Nery, a comunitária Vida Nova também, que já deixou aqui o seu boa noite. Também, né, vários de vocês, olha que vamos ver ali, estamos com a Célia Franco também. Então, nossa, está com um probleminha aqui que eu não conseguindo ver. Estamos conseguindo ver a todos aqui que nos mandam os recados. Mas nós vamos depois, podem ter, como se, né, aqui bem falamos, certeza absoluta, que nós vamos, claro, responder a todos vocês, um a um, como sempre nós assim fazemos, tá bom? E Joana de Ângeles também chega para todos nós, como sempre, dando ali as suas orientações, falando para todos nós daquilo tudo que é bom. E vamos ver o que ela nos fala então hoje. Hoje Joana de Ângeles nos chega e vai falar aqui, vamos correr aqui, é o capítulo 10 do livro Desperte, Seja Feliz, sobre fé e vida. Vamos ver
que ela nos fala sobre fé, sobre a vida. Então nos diz o seguinte: ela, a fé, é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Força e vitalidade constituem a segurança de qualquer empreendimento. Equilíbrio na vida estabelece as linhas do comportamento ético a conduzir o homem aos objetivos superiores desejados. Razão fundamental para o triunfo mais se agiganta tanto quanto mais exercitada. A fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado evolutivo. A fé é membro importante do contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. Fé é membro importante do contexto humano, cujo contributo, então, vai fortalecer, é o que nos fala Joana de Ângeles. É pela fé que nós realizamos tantas coisas e às vezes superamos tantas dificuldades, descobrindo potências, valores, uma perseverança, um objetivo que muitas vezes não imaginávamos que poderia ter. E a fé é a razão. Fé e vida são, portanto, partes integrantes da equação do progresso. Edison, firmado na fé de produzir, jamais se permitiu o luxo do repouso, logrando brindar o mundo com aproximadamente 1000 inventos de extraordinária utilidade. Colombo, apoiado na fé que as reminiscências do passado lhe mantinham vivas na mente, peregrinou por várias cortes europeias, buscando ajuda para sua empresa e, graças a isso, descobriu a América. Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, inquiriu os imortais com persistência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça, apenas porque as circunstâncias aziagas deste momento pareçam ameaçar os teus ideais de enobrecimento. Fortalece a tua fé como combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos. Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, envenenando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato. A fé é a alma da caridade que não a prescinde. Essência de todas as virtudes, a fé é a vida manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e forças para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Ninguém se deve afastar do convívio com o seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza, a fraternidade. O homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres que nela vivem. Impregnado pelo psiquismo divino, tende a participar de todos os movimentos sociais, optando pela edificação de um grupo saudável e harmônico, no qual desenvolve os valiosos recursos que lhes jazem latente. Envolto por seres espirituais, de quem nem sempre te dás conta, eleva-te na tarefa da fraternidade, ascendendo às esferas superiores. Para que alcances as cumeadas do progresso, dependes do teu irmão na marcha evolutiva. Ajuda-o. Se ele está em situação penosa, pede-lhe auxílio se te encontras em carência. Nunca te esqueças de que todos somos irmãos e Deus é o Pai único. Assim, respeita e participa da vida social
edificante. Nunca, jamais te isolando. É o que fala Joana de Ângeles. E fala sobre nossa fé. A fé em abraçar a vida, a fé em prosseguir, a fé em perseverar e lutar mesmo nos momentos mais difíceis, porque todos nós queremos continuar aqui. Claro que todos nós temos um limite da nossa permanência aqui, mas todos nós desejamos continuar aqui. E todos nós estamos sujeitos às intempéries do caminho, né, às dificuldades do dia a dia, aos espinhos que de repente aparecem na nossa caminhada, muitas vezes ferindo-nos os pés, ou às vezes ferindo-nos nas mãos, os braços. Mas precisamos acreditar. E ninguém está aqui de graça, todos nós temos um motivo para estar aqui. E o motivo é nossa evolução, é o nosso conhecimento, é crescermos juntos uns aos outros. Mas não crescermos explorando os outros, como ali hoje nós vimos os falsos profetas. Não crescer prejudicando os outros, porque esse crescimento é efêmero e de péssimo exemplo e de péssima utilização com relação à vida espiritual. Porque temos compromissos e temos responsabilidades por tudo aquilo que fazemos. Então estejamos juntos, sim, para crescermos juntos, para nos auxiliarmos, para auxiliar, para ser auxiliado também, como bem diz aqui Joana de Ângeles. Né? Então é a fé que nos move, a certeza que nós conseguiremos, né, batalhar, prosseguir pelo bom caminho, e esse é o caminho da nossa redenção. Essa redenção daquilo que nós não sabemos o que fizemos, mas que trabalhando com carinho, trabalhando com amor, com respeito, com dedicação, procurando auxiliar, também solicitando auxílio quando necessário, esse é o caminho. Esse é o caminho para nós irmos progredindo, porque não há progresso isolado, não tem jeito, não tem como. Né? Então, cabe a nós sempre as melhores decisões, cabe a cada um de nós escolhermos o bom caminho e escolhermos sermos úteis para o nosso próprio benefício. Né? Pois é, amigos, vamos então cumprimentar nossos queridos aniversariantes? Vamos! Hoje, Viviane Bueno, olha aí, o João Carlos Menegatti, Graciele Martins, Rogério Silva, aqui do aniversariando hoje, nosso abraço também. Carlos Rodemar Bombardello, todos hoje, nosso abraço, que Deus abençoe a todos vocês. E amanhã, aliás, hoje ainda tem a Leandra Vicente, né? Não pode esquecer a Leandra. E amanhã o Miguel Pierre Júnior, Mauro Soares, Elza de Fátima Bueno. Nosso grande abraço a todos vocês, com as bênçãos de Deus, não é? Sempre fortalecendo a todos, e que, claro, que seja mesmo assim, que todos nós possamos, abraçados, progredir. E muita luz no caminho de vocês, como a gente sempre diz, semeando a boa semente, né? Porque a colheita vem. E aquele abraço de todos nós, coração a coração, para esses que eu aqui citei, mas também, claro, aniversários particulares de cada um de nós, familiares, amigos que nós conhecemos, né? Que a gente possa, então, transmitir esse carinho, esse amor, essa vibração positiva, tranquilizando e energizando positivamente a cada um em sua caminhada. Grande abraço para todos vocês, queridos amigos. E olha aqui, vamos agradecendo, né, também a vocês aqui, deixaram aqui seu boa noite. Aí, Eliseu Gasparini, Marisa Bueno, Barro Maurício, Janaína Cias Ferreira, o Comunitário Vida Nova do Carlão, Bárbara Santana Deri, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, José Birajara Gonçalves da Silva, Sandra Oliveira Vita, Denise Holliday, Roberto Mestre, Carlos Eduardo Aragão, Judélia Lima, Maria Helena Lima. Grande abraço para todos vocês, viu? E agradecemos sempre agradecendo a todos vocês também que deixam aqui os seus likes, que deixam também o seu carinho de todos nós para todos nós, né? E é isso, amigos. É isso, aqui o somzinho acho que acabou aqui, né? A hora que nem percebemos, o somzinho está tão baixinho que acabou a bateria do falante aqui. Então, amigos, é isso. Abraçando, né? Mandando carinho, energia positiva para os aniversariantes. Chegou também aquele momento em que nós vamos orar por aqueles que necessitam,
nossos amigos, nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos por nossa origem espiritual, e tantos como esses outros, né, estão necessitados. Vocês que conhecem as pessoas aí que estão batalhando pela vida com dificuldades, tragam seus nomes, a sua pessoa, seus pensamentos nesse momento e durante a prece, e nós vamos então pedir com muito carinho as bênçãos de nosso Pai. Então vocês já vão mentalizando, e nós aqui vamos sim orar pela Isadora Pérez Garcia, pela Luiziane Serra, pela Maria Ângela Dona Bela Bassa, Aline Pisa de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Bermudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Vani Nicolúcio, Juliana Saldanha, Jéssica Svensson, Elane Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, Bárbara Comete, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, também para o André, nosso amigo, nosso querido Ivonete, para tantos e todos aqueles que muito necessitam do fortalecimento e do amor, né, do nosso Pai Celestial. E vamos então partir para o nosso momento de prece, com muito carinho, com muito amor, agradecendo por este momento. Vamos ver se aqui está morrendo a caixa de som que dá um som melhorzinho, né? Está aqui falecida, esqueci de recarregar, acontece. Mas vamos então, a Célia vai aumentar ali o sonzinho do celular, vamos ouvir pelo celular, né? Aquela música que nos tranquiliza, aquela música então que faz com que nós entremos num estado de paz para nosso querido momento, ou momento então de oração. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome e vos agradecemos, Pai, pela vida. Nos agradecemos, Mestre Jesus, por estar conosco sempre, sempre. E reunidos neste momento, pela vida que nos concedeste, nesse momento precioso, levamos a vós, Pai, nosso louvor, nosso agradecimento. Mas também levamos a vós nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos nós, seus filhos, pedindo pelos aniversariantes felizes esses dias, pedindo por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, pedindo suas bênçãos aos nossos familiares, nossos entes queridos que já nos deixaram, continuando sua caminhada no plano espiritual, assim como pedimos as bênçãos para tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias. E que suas bênçãos, Pai, se estendam a todos os nossos irmãos que aqui demos os nomes, que mentalizamos em nossos lares, pois conheceis bem as necessidades de cada um e pedimos que fortaleça-nos a todos para continuarmos a caminhada de aprendizado neste mundo. Abençoa nossas famílias, trazendo a paz, a compreensão, a união, a remissão de nossos erros. Abençoa seus filhos que sofrem tanto neste mundo de provas e expiações, mas que serve também, sabemos, Pai, a nossa evolução espiritual pelo aprendizado. Abençoa, assim, os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem sempre pelo povo que tanto necessita. Abençoando ainda os nossos irmãos de caminhada,
à procura do trabalho, auxiliando, abençoando todos aqueles que nos dão trabalho, abençoando aqueles que alegre e responsavelmente cumprem suas obrigações no trabalho abençoado. Assim, Pai, abençoa nossos jovens, abençoa esses que estão vindo ao mundo, nossos adolescentes, nossas crianças, para que na definição de seu caminho esteja sempre presente, em forte base, o perdão, o amor, o respeito, todos os sentimentos e virtudes necessários ao nosso bom desenvolvimento e aprendizado. Auxilia-nos, Pai, para que juntos recuperemos este mundo que já tanto machucamos por nossa ignorância, por nossa ganância. Precisamos recuperar, sim, esse planeta, esse ambiente já tão perturbado por nós. E por isso pedimos, Pai, abençoa-nos e levamos a voz esta prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E que assim seja, Pai, pedindo o seu amor, a sua paz, a sua luz, a sua misericórdia sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, neste mundo, em seu universo. Que suas bênçãos estejam sobre todos nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, trazendo-nos a tua luz, que distribuiremos onde formos aos nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, nossos irmãos que se perderam na caminhada, trazendo-os de volta ao caminho do bem. Por isso vos agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por tua graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, agradecendo a participação, a presença de vocês. Olha aqui, agradeço, olha aí conosco, a Olga Toyoko. Quanto tempo, né, Olga? A Célia manda aqui um abração para você, eu também mando. Muita saúde, viu? Para você, família. Uma alegria, a gente se abraça virtualmente, não é? E a gente sente, né, aqueles momentos que passamos lá no trabalho de passe. Então é uma alegria poder aqui ver que você também está conosco. Grande abraço para todos vocês, queridos amigos. E aqui eu e Célia, então, com muito carinho, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, desejando uma linda noite, uma ótima quinta, sexta-feira, quando vamos estar de volta com saúde, sob as graças e permissão do nosso Pai. Todos nós, eu e Célia aqui, vocês em seus lares, com seus familiares, com seus amados, amem-se bastante, muito, porque amor é luz, amor é paz. E felizes de nós que podemos simplesmente, sem cobrança, amar. Fiquem todos muito bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, com seus familiares, amigos, em seus lares iluminados. E tenham uma maravilhosa noite. Fiquem todos muito bem e até sexta-feira. Tchau.